Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje, 24 de maio de 2020, lição de número 8. Hoje, o título da lição: Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo diz: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Está no Salmo 73, verso 8. O texto de referência de hoje, nós vamos estar verificando o Salmo 73 e também o Salmo 77, ambos escritos por Asaf. Quem foi Asaf? Asaf, ele escreveu em torno de... Tem 12 salmos atribuídos a Asaf, o Salmo 50 e dos 73 ao 83. Asaf era um ministro de louvor, né, do tempo do rei Davi, participou do transporte da arca da casa de Obed-edom até Jerusalém. O contexto histórico da arca, como a boa parte de vocês conhece a história, a Arca da Aliança, ela sempre esteve presente com o povo de Israel. E até o ponto em que os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, por não estarem na direção de Deus, por estarem em pecados, eles partiram para a guerra, e era comum, quando eles saíam à guerra, levarem a Arca da Aliança, porque significava a presença de Deus. Mas nesse contexto, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles já estavam reprovados diante de Deus devido às suas atitudes e comportamentos de desobediência. O que aconteceu? Eles morreram nessa batalha e a arca do Senhor foi tomada pelos inimigos. Depois, os filisteus não tiveram condições, oportunidade de ficar com a arca, porque o próprio Deus enviou castigo sobre eles, e eles se desfizeram da arca, mas a arca não retornou para Israel, ela permaneceu nesse local, na casa de Obed-edom, até o tempo em que Davi juntou todos os músicos numa grande proclamação, numa grande festa, cantando, louvando, exaltando ao Senhor. Ela foi trazida de retorno a Jerusalém. E Asaf, ele fazia parte do contexto do grupo de músicos, de ministros, ele era um dos principais músicos, que eles cantavam, tocavam, e era uma grande festa. Então, Asaf, ele teve essa grande participação. E o Salmo 73, nós vamos falar de um momento de questionamento de Asaf. É um momento em que qualquer ser humano, todos nós, estamos sujeitos a questionar, a fraquejar, a ter momentos de reflexão. E ele, por um período, ele imaginou: por que que o ímpio prospera e eu estou atuando na casa do Senhor, e estou nessa situação de dificuldades, e o ímpio está sempre bem, sempre em riqueza, sempre pecando, errando, e acaba vivendo até mais que o justo. Então, ele teve um grande dilema ali, um questionamento. Então, esse Salmo 73, nós podemos classificá-lo como um salmo de fé e de sabedoria, porque é um salmo incomum, ele trata justamente dessa situação, né, dessa luta do salmista com essa situação da inveja, né, a inveja que ele tinha pelos ímpios e a dúvida, né, por sua fé em Deus. E também, posteriormente, nós vamos estar verificando o Salmo 77, também de Asaf. Esse salmo ele é marcado sobre a reflexão, sobre a meditação, sobre a aflição do crente. Qual a característica do Salmo 73? Pega a sua Bíblia, acompanhe conosco. Salmo 73, vocês vão verificar aí, o verso 1 ao 3 trata da tentação de invejar os ímpios. É a tentação de invejar os ímpios, que vamos estar verificando no decorrer da lição o porquê. Do verso 4 ao 14, traz a descrição dos perversos. Do verso 15 ao 20,
trata-se da percepção de que o fim dos perversos é o que faz a diferença. Depois nós vamos verificar que do verso 21 ao 24 trata sobre o lamento sobre a sua própria incerteza. O verso 25 e 26, resolução renovada de crer somente em Deus. Verso 27, a destruição dos ímpios. Os ímpios está se relacionando aos pecadores. E o verso 28, renovação de fé em Deus. Como nós podemos verificar, existia um conflito existencial em Asaf. Vocês podem notar aí o Salmo 73, o título dele diz assim: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Aí ele começa falando: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E aí ele fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Mas aqui ele faz primeiro essa comparação. E quando nós vamos verificar alguns exemplos da Bíblia, essa comparação de atitudes do crente, do homem fiel, a mulher, o homem, a mulher, a integridade diante de Deus, a sua palavra, e começa a analisar outros povos que afrontam ao Senhor, e muitas das vezes você olhando tem uma aparente vida próspera, em paz, uma vida longa, e você começa a olhar, parece que as enfermidades, as dificuldades estão com aqueles que procuram ser corretos e aqueles que não procura se resguardar, que vive de forma dissoluta, estão sempre bem e saudáveis. Então, esses tipos de questionamentos é comum do ser humano. Por quê? Porque nós olhamos o que está aparente, nós não vemos o que está por trás das coisas. Então, é comum isso. Muitas das vezes você vê o ímpio, ele está sorrindo, está aparentemente demonstrando algo, mas é uma fachada, por trás daquilo é outra coisa completamente diferente. Ou então, aparentemente, ele pensa que está realmente bem, mas o seu fim é questão de tempo. Por quê? Porque Deus não aprova a ação do ímpio pecador. E Deus aprova os seus fiéis. E o mais importante de tudo isso é nós sabermos que nós temos a certeza da vida eterna com Deus. E o ímpio não tem essa certeza. Para ele tudo se termina aqui. E quem foi alguns exemplos que também questionaram Jó? Se vocês notarem o livro de Jó, ali no capítulo 21, do verso 7 ao 15, Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidades nesta vida. Então vocês vão verificar Jó, ele vai estar falando, vai estar com o mesmo sentimento aqui nesse momento, o que teve Asaf. E se vocês verificarem também no livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 1 ao 2, também é a mesma coisa. Jeremias, capítulo 12, começa assim, o versículo 1 e 2. Justo seria, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Então essas são as palavras de Jeremias. Então vocês vão notar que a atitude do salmista Asaf não está diferindo do contexto da raça humana. A raça humana, o ser humano, nós vamos estar verificando ainda mais para frente aqui, que o que nos faz ter essa fé, que o que nos firma nossos pés é a bondade e a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que está sobre nós. Então, quando essa graça, essa fé, essa certeza vem sobre nós, aí nós começamos a progredir. Aí essa situação, essa visão é uma visão imatura.
Porque quando nós recebemos ao Senhor em nossos corações, nós começamos a ampliar a nossa visão. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós temos uma compreensão dessas circunstâncias da vida. Por que aparentemente o ímpio prospera e o justo passa necessidade? Eu peço a você, verifique lá a primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 1 ao 3, quando Pedro diz, vocês que já provaram o amor de Deus, ele exorta o povo à santidade, que diz assim, deixando toda malícia, engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, né? Com meninos como menino que vai crescendo. Vocês já experimentaram que o Senhor é bom, então deveriam seguir crescendo espiritualmente. Então a criança, o que acontece com a criança? A criança, desde a sua infância, ela recebe o leitinho materno, vai tomando uma papinha, o alimento, vai reforçando o alimento e ela vai crescendo. À medida que vai crescendo, a alimentação também muda. E assim é o que Deus fala conosco. Nós não podemos ficar somente com o alimento básico. O Senhor é bom, é maravilhoso, mas nós temos que ter conhecimento que as incertezas, ela faz parte da nossa vida na Terra, as lutas, dificuldades, mas a certeza que nós temos que ter é que Deus está conosco todos os dias. E aqui, esses momentos de dificuldades, de conseguir enxergar essa ótica de aparentemente, será que eu estou seguindo, estou procurando ser fiel a Deus, mas olha o que está me acontecendo, as pessoas estão em pecado e são felizes de forma alguma. Vocês vão notar aí que a palavra de Deus, em Romanos, diz assim, que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Então, o amor dele muito grande para conosco. Então, a bondade de Deus, ela não nos deixou. Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. Quanto mais agora nós estando procurando ser fiéis a ele, muito mais agora. E prosseguindo, se vocês forem verificar ainda em Lucas capítulo 6, versículo 35, o que o Senhor diz para nós nesses momentos de dificuldades de verificar os fatos, as circunstâncias, por que o meu inimigo prospera, por que o pecador está bem, e às vezes nós entramos nesse conflito. O que o Senhor Jesus falou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35? Amai vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. O que o Senhor está falando aqui? Olha, e tudo isso que vocês estão vendo aí, isso não é nada diante da glória de Deus que há de ser manifestada a vocês. Não percam tempo com coisas banais e mesquinhas. Aí ele prossegue assim ainda, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, se Deus é benigno até para os ingratos e maus, quanto mais a você, meu irmão, a você, minha irmã, se porventura passou alguma vez esse questionamento, como passou por Asaf, por que o ímpio prospera e eu estou passando dificuldade? Então, você começa a verificar nessa situação o que o Senhor Jesus disse: descansa, fique em paz, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, nós devemos resistir à tentação. Que tentação? A tentação de olhar para o mundo, a tentação de sentir inveja, a tentação de fazer o que o pecador faz. Porque ele está bem, ele não é castigado, as coisas estão correndo tudo bem. Então, aqui o Salmo 73, o verso 2, ele fala assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram.
pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. O salmista, ele quase se desvia da fé. Por quê? Porque ele estava verificando essa situação dos ímpios, dos pecadores, esquecendo tudo que Deus já havia feito por ele. Aí eu peço a você que leia comigo Hebreus capítulo 2, versículo 17 e o 18, diz assim, ó, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Quem? Cristo, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo também passou por esses questionamentos, ele passou por essa situação, mas ele não pecou, ele não vacilou, simplesmente ele sentiu na pele, ele viu, ele contemplou o justo sofrendo na sua caminhada e o ímpio gozando de paz e felicidade. Mas ele compreendeu, porque ele viveu aqui na terra, ele compreendeu tudo isso. E o autor aqui aos Hebreus está justamente nos trazendo essa situação. E então nós temos que guardar-nos dos convites. Às vezes vem convites, vem situações de facilitações, de corrupção. Ah, porque você não tira vantagem, ninguém está vendo, Deus está vendo. Ah, porque você é tão íntegro dessa forma, por isso que você não está bem de vida. Hoje eu estava vendo até um vídeo do nosso presidente, que ele falou essa semana, e ele falou que ele é um homem que ele não tem riqueza, ele vive do salário dele, do trabalho dele, e se você for notar, quantos semelhantes a ele, políticos, que têm o mesmo salário e estão em formas diferentes, vivendo de forma dissoluta. Então você compara a integridade. A integridade é fundamental ao ser humano. E aqui nós vamos verificar ainda sobre a inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha o que fala o verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então o ímpio, por que o ímpio prospera? Muitas das vezes é porque está furtando, roubando, desviando. Por que o ímpio prospera? Muitas das vezes está matando. Está por trás de um desvio milionário de dinheiro, vidas estão sendo ceifadas, prejudicadas. E é isso que é importante nós termos em mente, que o pouco com Deus é sagrado, é prazeroso, o pouco com Deus é vida em paz, é você encostar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, tranquilo. Mas o ímpio, ele não tem essa paz. Mas se nós ficarmos olhando o bem dos ímpios, a sua casa, sítios, casa na praia, suas posses, sua vida regada de prazeres, se nós formos ficar olhando dessa forma, é sinal que nós não estamos tendo a visão correta. Porque por trás dessa vida do ímpio pecador, existe um mundo de engano, um mundo reprovado por Deus. Deus reprova as ações dos ímpios. Por isso, o crente, o fiel ao Senhor, não pode ter inveja. O que diz ali a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 3? Porque ainda sois carnais, pois está havendo entre vós invejas. Então, esse negócio de invejas é característica do ser humano mesmo. Aí está dentro da igreja, está no contexto social. E lá na igreja de Corinto estava dessa forma. Pois está havendo entre vós invejas, contendas e dissensões. Numa outra
tradução fala assim, ó, vocês são infantis, né? Controlado por seus próprios desejos e não de Deus. Então, qual que é a lição que nós temos que tirar do Salmo de Asaf? Nós crescemos em maturidade, nós crescemos em força, em graça, e não ficar com essas coisinhas vãs, né? Invejando o pecador, invejando o erro, invejando o mal, invejando a prosperidade do próximo. Deixa o próximo prosperar. Se ele é fiel a Deus, glória a Deus. Se ele não é fiel ao Senhor, Deus cuida da vida dele para que ele possa vir a se arrepender um dia e ser salvo também. O que nós temos que estar é em paz. O Provérbios capítulo 14, verso 30 diz: a paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde. Então, a paz de espírito prolonga a vida. Então, vida longa à Igreja do Senhor, vida longa a todos nós, a você que está nos ouvindo nesse vídeo, porque essa é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Nós vamos ver ainda aqui sobre vencendo o sentimento da inveja. Como vencer o sentimento da inveja? Aqui nós vamos verificar que ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e purificação. Vê aí no verso 13, ele fala assim, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Então, olha que situação que ele chegou. Ele achou que era vã aquela situação que ele vivia, ó. E, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então, Asaf, ele estava vendo a situação, ele estava num momento afastado um pouco do Espírito de Deus aí, ele estava vendo muito as circunstâncias materiais, né? E quantas das vezes hoje nós cristãos, a Igreja do Senhor, fazemos questionamentos semelhantes, né? E às vezes buscamos a Deus somente como se fosse uma moeda de troca. Eu estou em dificuldade, eu vou para a igreja para Deus me prosperar. Isso é errado. Nós temos que buscar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Nós temos que nos santificar para um dia ir para o céu, não porque o desejo primordial é ir para o céu, o desejo primordial é estar junto de Deus, junto ao Senhor. Então, temos que ter esse devido cuidado para não usarmos da religião como uma moeda de troca. Aqui, Asaf, ele está fazendo como se fosse uma moeda de troca. Olha, eu sou fiel, em vão tenho guardado meu coração, eu estou fazendo isso, então eu teria que receber isso. De forma alguma. Nós trabalhamos para o Senhor por gratidão. Nós trabalhamos para o Senhor porque o amor dele já está em nós, a vida, a bênção de Deus já está sobre nossas vidas, a paz já está sobre nós, a prosperidade do Senhor, já está sobre nós. Não é fazer para ganhar, mas eu faço porque Deus já está comigo, amém? Glória a Deus. E aí nós vamos verificar que aqui no verso no item 2.1, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Vocês vão verificar aqui no verso 16 ao 17, ele fala assim, ó, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando ele se achegou para Deus,
Aí ele compreendeu que ele realmente ele estava com a sua visão muito fechada, muito oca, ele estava com a sua visão muito curta. E lá no Sermão da Montanha, Cristo, ao proferir seus ensinos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, ele disse: os olhos são como a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Ou seja, como você está enxergando a vida, meu irmão, minha irmã? Como você está enxergando os fatos, as circunstâncias e o seu próximo? Como você vê a aparente prosperidade do ímpio, do pecador? Como que está a sua visão? Então, nós temos que ter a nossa visão correta. Nós temos que olhar de forma correta. Nós temos que ver além das circunstâncias, para que nós possamos ter vida e vida em paz, com saúde. Aí no item 2.2, diz assim que ele se permitiu ser restaurado por Deus ao entrar no santuário. Então, quando ele entra no santuário, ele reconheceu que ele precisava de um conserto, ele precisava se renovar, ele precisava buscar sentir o primeiro amor novamente, sentir aquela graça, sentir aquele prazer, sentir aquela inocência de ver as coisas na ótica de Deus, na ótica do Senhor, em santidade, sem questionamentos. Nós podemos ver aí que essa restauração, tivemos alguns exemplos também de exemplos bíblicos, né, que precisaram ser restaurados, porque também tiveram dificuldades. Um deles é o próprio rei Davi, que nós já estudamos nas lições anteriores. Davi, porque cometeu pecado, e isso ele precisou ter um reencontro com Deus, ele precisou voltar aos primórdios da sua alegria, né? Ele falou: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque o pecado rouba a alegria da pessoa, o pecado traz tristeza. E nós vemos ainda também, nós temos um outro exemplo, além de Davi, nós temos o exemplo de Elias, o profeta Elias. Se vocês verificarem lá, primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 4 ao 18, vocês vão verificar, Elias era um profeta muito usado por Deus, um profeta que ele ia diante dos reis, e ele desafiava os profetas falsos de Baal. E aqui ele está num momento de fraqueza, de dificuldade. Ele está fugindo da rainha Jezabel, com medo de morrer, mesmo vendo tudo que Deus fez os sinais miraculosos. Elias também titubeou. Ele pensou que iria morrer, e ele chegou assim: Senhor, só ficou eu na terra, e agora eles querem me tirar a vida. E o Senhor falou: calma, não ficou só você não, tem 7.000 joelhos ainda que não se dobraram diante dos profetas pagãos, diante dos deuses pagães. Fica em paz que eu sou contigo. E nós vemos a experiência aqui de Elias, pensando que só ele que estava passando aquela dificuldade. Olha que interessante. Muitas das vezes nós pensamos que as dificuldades vêm só conosco, e nós começamos a reclamar com Deus e falar: Senhor, por que todo mundo está indo bem e eu não estou indo bem? Ou então, por que ninguém foi e eu tenho que ir? Não, tem muita gente firme caminhando nessa vereda da justiça. Por isso que nós temos que continuar também fiéis nessa vereda da justiça. Se nós olharmos somente para o erro, nossa visão vai estar errada. Nós temos que olhar para o que é correto.
Existem muitas pessoas corretas na face da terra, homens e mulheres justos, piedosos, que vivem uma vida temente a Deus, homens íntegros. Então nós temos que ver que como que as pessoas conseguem viver a integridade. É buscando força em Deus, é buscando sabedoria na palavra. E nós vemos aí que aí o item 2.3 fala que a prosperidade dos ímpios é temporária. Olha o que Asaf fala no verso 18. Certamente tu os pusesses em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Asaf começa agora já verificar que não é bem daquela forma que ele estava verificando, que os ímpios eles estão em caminhos de destruição. E a Bíblia ela traz alguns relatos de pessoas que se sentiram poderosas e até que foram provadas por Deus para poder dar glória ao Senhor, porque toda glória pertence a Deus. Então, se vocês forem notar lá no Daniel capítulo 4, vai falar do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele tinha todo o império mundial às suas mãos, às suas ordens. Então, ele se sentiu um Deus. Ele se sentia o suprassumo máximo na face da terra. Mas aí Deus, por meio de um sonho que ele teve à noite, ele acordou assustado, nenhum dos seus adivinhos pôde interpretar, mas Daniel interpretou e falou, olha, durante 7 anos, você vai pastar como um animal na relva, vai comer capim, você vai ficar como um animal, e a menos que o rei venha se arrepender dos seus caminhos, desses seus maus caminhos. Mas o rei ficou, de certa forma, impressionado, mas acabou passando, se esqueceu e se cumpriu. Durante 7 anos, esse rei ele ficou largado, comendo capim, cresceu as unhas, cresceu pelo, até que passou o período que foi profetizado, que Daniel ele desvendou o sonho pelo Espírito de Deus, e aí depois dos 7 anos voltou o raciocínio lógico dele, né? E ele voltou a tomar o seu trono. E quando ele volta a tomar sua cadeira como rei, ele reconhece Deus. É poderosa essa palavra. Se vocês verificarem lá no Daniel capítulo 4, vocês vão ver como ele exalta Deus e reconhece Deus depois daquilo que ele passou. E aqui nós vamos verificar ainda, agora nós vamos verificar o Salmo 77. Salmo 77 é um salmo marcado pela aflição e reflexão e meditação. Qual que é a estrutura do Salmo 77? O verso 1 ao 3 é clamor a Deus. O verso 4 ao 6 é de dúvidas. O verso 7 ao 9, a pergunta se Deus se esqueceu. Olha só. O verso 10 ao 12, enfoque na benignidade de Deus. O verso 13 ao 15, rememoração da incomparabilidade de Deus. Rememoração da incomparabilidade de Deus. E o verso 16 ao 20, reafirmação de que Deus é o Senhor dos mares, é o Senhor de toda a terra, é o Deus que está assentado sobre o trono. E nós vamos verificar aí que ele é um grito de aflição. Aqui nós podemos verificar que a angústia pode atingir qualquer ser humano. O salmista aqui, ele está angustiado. Olha que ele fala aqui, ó, clamei a Deus, verso 1, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, não cessava a minha alma, recusava ser
consolada. Então está falando aqui sobre uma alma angustiada, uma pessoa que está passando por angústia, doenças da alma, que muitas das vezes não quer ouvir ninguém, não acredita mais no que as pessoas falam, né? E nós vamos verificar que poucos compreendem a doença da alma. Nós como igreja, você, meu irmão, minha irmã, nossos ouvintes, nós temos que procurar verificar as pessoas que estão ao nosso redor, pedir ao Senhor discernimento. Muitas das vezes alguém está ao nosso lado sorrindo, mas está angustiada, está vivendo, mas por dentro está morta. Então nós temos que ter esta visão. O salmista aqui, ele passou por esse momento de angústia, né? Que qualquer ser humano pode passar, que nós temos essa missão de levar a Deus as nossas aflições, né? Então nós temos que amparar aqueles que estão nessa situação e levar a Deus. E quais são os sintomas dessa aflição? Não querer ser consolado. Você pode ver um exemplo ali de Jacó. Jacó, quando seus filhos falaram que José, o seu predileto, havia sido morto pelas feras do campo, vocês vão ver lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versos 35, ele falou, não quero ouvir ninguém, não quero ser consolado. Por quê? Porque seus filhos contaram uma história. Na realidade, José havia sido vendido como escravo, mas eles, para não dizer que venderam José como escravo, eles falaram que José havia sido morto por um animal do campo. E pegaram um animal, molharam sua túnica no sangue, enganaram Jacó, e Jacó ele sentiu esse sintoma de aflição. Olha, eu não quero ser consolado com ninguém. E ele ainda disse assim, ó, com choro hei de descer à sepultura até o meu filho. Então, Jacó queria a morte. Jacó queria a morte, porque ele se sentiu, de certa forma, até abandonado por Deus. Como é que pode, Senhor? O rapaz tinha sonhos, promessas, revelações. Eu tinha convicção que Deus estava nessa situação e agora meu filho está morto. Olha que situação, irmãos. Aí que entra a fé. Em contar uma mentira, e ele ficou profundamente aflito e angustiado. E se vocês verificar aí o verso 7, diz assim, ó, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Muitas das vezes passamos por situações, são provas, o Senhor está nos provando para que nós possamos ser fortalecidos, edificados, e muitas das vezes são as dificuldades da vida inerente a qualquer ser humano, a todos os seres humanos, né? E que nós temos que buscar em Deus sabedoria, buscar em Deus graça, buscar em Deus força. E Asaf aqui no Salmo 77, ele estava se sentindo abandonado, né? O verso 7, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Nós vamos ver aqui que muitas das vezes, fala assim, ó, quantas vezes no meio cristão ignoramos a dor e a angústia do próximo? Muitas das vezes nós temos que tomar essa cautela de não olhar o nosso próximo medindo com a nossa régua. Por quê? Porque às vezes podemos dizer, mas a pessoa está passando pelo mesmo problema que eu estou passando, que eu já passei, e eu não fiquei dessa forma. Mas espera aí, cada um tem sua estrutura, cada um tem um histórico, um regresso, cada um tem uma experiência particular. Por isso que nós temos que atentarmos e cuidar com zelo dos nossos irmãos, sim, em nome de Jesus. Restabelecendo a fé, para nós concluirmos, o versículo 10, olha aqui Asaf, eu disse, isto é enfermidade minha,
e logo me lembrei dos anos da destra do autismo. Então, ele viu que ele estava doente, precisava ser sarado, que nós possamos ser sarados em nome de Jesus, que nós possamos ter uma mente sadia, uma fé em Deus, e não ficarmos titubeando, será que Deus está comigo? Será que Deus falou, não falou? Deus falou e vai cumprir sua palavra na sua vida. Então, somente seja fiel e observe o que está contido no livro desta lei. O que está contido na Bíblia? A Bíblia, ela está contido palavras de vida e de paz. Palavras de vida e de paz. Então, temos que observar as palavras de vida e de paz para que nós possamos viver uma vida longa e em paz, e no final morarmos com o Senhor na glória. Para nós finalizarmos, o salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou de direção. Então, o salmista Asaf, somente quando ele mudou o seu foco, a forma dele enxergar, a forma dele verificar, foi que ele se renovou em Deus. Que nós possamos estar com o nosso foco, nossa mente, nossa fé alicerçada no Senhor, para que em momento algum nós possamos vir fazer esses tipos de questionamentos e parar nessa jornada de servir ao Senhor, de glorificar, de honrar a Deus. Quantas as vezes você, meu irmão, minha irmã, você já fez tantas coisas para o Senhor e às vezes você se questiona, né? Por que você está passando por isso? O que você fez para o Senhor está guardado e você um dia receberá seu galardão, mas tudo que você fez para o Senhor foi só um reflexo do amor e do poder dele que está na sua vida. Então você somente expôs para fora. Você fez, eu tenho certeza que você fez, porque o Espírito Santo te conduzia. É que nem Jeremias, quando ele estava sofrendo perseguição lá, Deus mandava ele profetizar para a nação se converter, e aí ele era maltratado, e ele um dia quis desistir de tudo. Eu vou montar uma cabana na praia, eu vou sair daqui, mas ele não conseguia, porque o Espírito de Deus impelia para que ele fizesse. Da mesma forma é a igreja do Senhor, é o Espírito Santo que te renova, é o Espírito Santo que te fortalece, que te dá alegria. Então, sejamos fiéis ao Senhor. Mesmo sendo discípulos de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Então, nós somos falhos, somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar, mas em Cristo nós podemos triunfar. Amém? Que por você possa ser agraciado com as palavras do nosso Senhor. No próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, vamos estar estudando um chamado, adoração e um alerta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom domingo.